Salmos 144 traz um mistério muito profundo. Salmos 144 vai dizer que, ó bendito o Senhor, a minha rocha, aquele que me treina com as mãos para a guerra e usa os meus dedos para a batalha. Davi percebeu esse mistério. Davi percebeu que as mãos serviam para agarrar a espada e lutar. E ele percebeu que diante de Deus, dentro do palácio, ele batalhava com os dedos na água. Eu quero dizer que eu preciso que você batalhe, meu amado. Ajuda-me a criar um ambiente aqui. Amém? No poderoso nome de Jesus. Não é uma questão de força. É uma batalha espiritual. Eu vou com a espada, que é a palavra. E ele vai com a arma. E nessa combinação eu quero acreditar que Deus fará grandes coisas nesse lugar, nessa noite. Eu creio nisso. Estamos sem tempo, eu não vou me apresentar conforme eu queria, mas rapidamente eu sou filho dessa casa. Amém? Se essa casa faz parte da sede, então eu sou filho dessa casa. Porque comecei lá na sede e continuo lá na sede. E hoje estou aqui convosco para partilharmos. Meu nome é Venceslau Andrade. Depois vamos trocar mensagens no Instagram. Eu vim aqui falar de Jesus e é sobre ele que eu quero apresentar nessa noite. E os meus primeiros agradecimentos vão para o nosso amado pastor Fábio, a nossa pastora Cláudia. Amém? Obrigado. Estou com uma equipa grande, não tem como apresentar. Talvez o JP que vocês conhecem, né? Ele é o causador deste momento aqui, nessa noite. Ele me apresentou o nosso amado pastor Júnior. E hoje estamos aqui para partilhar. A reverência da palavra não é se nós vamos ler de pé ou sentados. A reverência está quando nós colocamos em prática aquilo que nós lemos. Então pode tomar o teu assento e vamos ler a palavra de Deus. Mateus 25. Eu amei essa igreja. Aqui no Brasil dizem X9, não é? Eu quero ser X9 nessa noite para os senhores que acabaram de ser aqui apresentados. Eu quero dizer-vos que as vossas esposas estavam a filmar quando vocês estavam a dizer que eu serei um bom homem. Eu vou cuidar da minha casa. O registro está lá. E daqui a 1 ano nós vamos voltar para perguntar nas senhoras. Aquilo que foi gravado, estão a colocar em prática? Amém. Os meus parabéns, amém? Eu já não vejo isso em todos os lugares. E obrigado, pastor, por conservarem. Amém? Mateus 25, versículo 1 a 13. A minha versão diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomados as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5, eu gosto dessa versão, loucas. 5 prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não, seja caso que nos falta a nós e a vós, e de antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Palavra do Senhor. E deixem no versículo 3, inclinem as cabeças e vamos orar. Tu que és o único que nós podemos chamar Kadosh, o Santo, o dono do universo, aquele que sustenta, o dono do fôlego de vida, aquele que me retirou do lugar da morte e me trouxe no lugar da vida. A ti nessa noite, Pai, mais uma vez eu te imploro para que o Senhor possa falar conosco, que o teu Santo Espírito permaneça nesse lugar. Usa este teu servo miserável que não é digno de tocar nos teus pés, desatar as tuas sandálias, Deus. Que nesse momento, Pai, tão somente a tua palavra seja falada, pregada no poderoso nome de Jesus. E tudo aquilo que não está para contribuir, para edificar, nós repreendemos no poderoso nome de Jesus. Que o teu nome seja falado, de agora e todo sempre. E os santos digam amém. Amém. Duas coisas que eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite, fundamental do texto que nós acabamos de ler. O versículo 3 do texto diz o seguinte: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Primeira coisa, não deixe o teu azeite terminar. Segunda coisa, não permite que a tua chama se apague. Conserve essas duas coisas. Não deixa o teu azeite terminar e não permita que a tua chama se apague. Jesus está voltando, meus amados. Só que Ele não vai voltar como um ladrão para a tua vida, para a minha vida, para a vida dessa igreja. Jesus não vai voltar como um ladrão para mais de Cristo por uma única razão: é que nós temos azeite e as nossas chamas estão acesas. Por isso é que Jesus não vai nos encontrar como pessoas que estavam distraídas, porque essa não é uma igreja distraída, igreja.
Eu senti quando entrei a presença do Espírito Santo. Eu senti que é uma unção diferente nesse lugar. Eu senti a essência da simplicidade do Evangelho nesse lugar. Por isso eu quero dizer, saia daqui hoje e leve essa boa notícia, alertando aqueles que estão lá fora, alertando em Santa Catarina. Não permitam que as vossas chamas se apaguem e que nem os vossos azeites terminem. Por quê? Porque está a chegar uma fase que não tem como nós dependermos do azeite dos outros. Está a chegar a fase que não tem como eu sobreviver por conta daquilo que o outro tem. É por conta daquilo que você tem, por conta daquilo que você está cheio. E isso eu amo encontrar nas Escrituras. Eu olho para a palavra. A palavra não está a dizer que aquelas que entraram com o noivo eram as que tinham mais dinheiro, as que mais ofertavam, as que se formaram, aquelas que são as mais lindas, aquelas que têm o melhor status social. Não! A palavra está a mostrar que ele entrou com aquelas que eram prudentes. Ele entrou com aqueles que eram prudentes. E há uma necessidade nessa noite que nós reflitamos nisso, o quanto nós temos sido prudentes com a palavra do Senhor, com o Evangelho, o quanto nós temos sido prudentes com a coisa de Deus. E isso basta a ti e basta a mim. O foco. O foco. Eu, quando olho para a vida dos discípulos, eu não vejo riqueza. Eu, quando olho para aqueles guerreiros, eu só vejo uma única coisa. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles incendiaram tudo onde eles iam. Eles transformavam tudo que eles tocavam. Eles davam vida para aqueles que estavam mortos. Eles davam esperança para aqueles que estavam perdidos. Eles curavam os que estavam doentes. Não com medicina, não com diplomas, mas com power, com poder. Eles falavam com autoridade. E os nossos púlpitos hoje estão a desaparecer a autoridade, porque nós estamos a vender os azeites, nós estamos a permitir que o fogo se apague. E os púlpitos está a faltar poder. A cidade está a faltar poder. Homens que viviam e se posicionavam diante das dificuldades com uma postura, com um limite. A palavra mostra que os trapos de Paulo serviam para curar. Enquanto nós deitamos os trapos, Paulo pegava nos seus trapos e mandava para os enfermos. Diz a palavra que curava. Há uma medida que estes estabeleceram. E o diabo percebeu isso. Que uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de curar uma cidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de transformar uma cidade.
Por isso é que Ele está muito interessado para que a tua chama se apague. Por isso é que Ele está muito interessado em transformar a tua chama numa chama de isqueiro, numa chama pequena, que não queima. E ainda bem que nós temos uma igreja que conhece a palavra. Ainda bem que nós temos uma igreja que conhece o poder do Espírito Santo. Como resistir depois dessa formatura, estando cheios do Espírito Santo? Como continuar firme dentro do meio de uma calúnia, dentro do meio de uma dificuldade? Como? Quando você está cheio do Espírito Santo. A morte pode chegar diante de ti, a dificuldade pode chegar diante de ti, mas quando você está cheio do Espírito Santo, a tua resposta vai ser aquela que Pedro e João deram diante dos fariseus: como eu vou me calar? Como é que eu vou obedecer os homens? Eu vou obedecer a sociedade, o mundo, os princípios mundanos? Como é que eu vou obedecer o pecado? Quando eu ouvi, não tem como eu obedecer o mundo depois daquilo que Jesus fez na minha vida. Igreja, aquele que põe a mão no arado e olha atrás, esse não é digno de viver a obra de Deus, de dizer que Ele é o teu Senhor, de dizer que Ele é o teu Salvador. Essa é uma noite que a igreja está sendo exortada para olhar para frente e abandonar a vida do passado. Não transforma a tua vida numa cinza, porque a cinza não permite que haja fogo. Limpe a sua vida. Limpe a sua vida e acenda o teu fogo. E não permita que essa chama se apaga. Aquela chama que arde o teu coração. Aquela chama que quando você chega diante de um paralítico, você diz: ouro e prata eu não tenho, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Nazareno, levante e anda. Este é o teu papel, igreja, para que você seja uma resposta lá fora, para que você seja uma resposta diante desse Brasil que está se perdendo. Em nome do Nazareno, nós conhecemos um nome que está acima de qualquer nome. Nós conhecemos um nome que sem Ele nada que existiria. Ele é o fundamento. Ele é o alicerce para a construção e sustentabilidade daquilo que você está a edificar. Jesus Cristo. E quando você está cheio do Espírito Santo, a boa notícia é que você não precisa procurar nada. As coisas te chegam. Jesus no Jordão, diz a palavra que o Espírito desce como se de uma pomba se tratasse. Não era uma pomba, era
como. Era como. E ele, cheio do Espírito Santo, é levado para o deserto. E você pensa, porque tens o Espírito Santo, porque conheces Deus, não podes ir parar no deserto. A palavra vai dizer que o mesmo Espírito do Jordão conduziu Jesus para o deserto. E 40 dias, 40 noites, ele sofreu, ele jejuou. E é nos momentos de maior vulnerabilidade da vida, é nos momentos em que você está mais fraco, que aparece aquela proposta para que você negocie os seus valores. Mas se nesse dia você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir resistir o dia mau. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. E diz a palavra que ele saiu dali. E ele foi até as sinagogas. E quando ele chega nas sinagogas, Jesus lhe entregaram. Ele não pediu, lhe entregaram o pergaminho. E ele vai até Isaías 61. E ele começa a dizer: o Espírito do Senhor de Deus está sobre mim. Come on. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Para pregar as boas novas. Para restaurar os contritos de coração. A proclamar liberdade aos cativos. Com o Espírito de Deus, você vai romper prisões, você vai romper correntes, e você vai libertar um povo que está acorrentado no pecado. Mas só se você estiver cheio do Espírito Santo. E o diabo, como ele é muito astuto, professor Augusto, sabe o que ele vai te dizer? Esse não é o carpinteiro? É. Quando Deus começar a te usar, acredita nisso que eu estou a te dizer. O diabo vai se levantar e vai correr para o teu passado, vai trazer para frente e vai perguntar: não é este o carpinteiro? Só que o diabo não sabe uma coisa. É que ele não sabe a diferença entre carpinteiro e marceneiro. Ele não sabe a diferença do carpinteiro e do marceneiro. Eu não sei se é igual aqui no Brasil, mas o marceneiro é que passa a vida a criar enfeites. Quando vocês olham para uma estrutura, aquela parte onde tem a beleza, quando olhas para uma cadeira de madeira, aqueles adornos bonitos, esse é o trabalho do carpinteiro, do marceneiro. O carpinteiro, ele trabalha com a parte mais importante da estrutura de uma casa. Ele trabalha com a madeira, não para fazer enfeites, mas para colocar alicerces, para que a casa não caia. E sim, ele
é o carpinteiro da tua vida. Você. Jesus é o carpinteiro da tua vida. Ele é o carpinteiro da tua vida. E você vai viver isso. E você vai vivenciar isso. E você vai testemunhar isso. Que Ele é o carpinteiro da tua vida. E quando o carpinteiro edifica, não há vento, não há chuva que vai destruir essa casa. Ele é a pedra angular que aqueles rejeitaram, mas que nós acolhemos essa pedra angular. Por quê? Porque eu e você entendemos que sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus aquilo que estamos a edificar não serve para nada. Em nada vale milhões na conta e perderes a tua alma, porque você não colocou Jesus na tua vida como centro. Isso é que o diabo não sabia. Faça como Jesus. Quando ele recebeu, ele vai em Isaías 61 e ele apresenta a palavra. A palavra não serve para você usar aqui, enfeitar, colocar na banca aberta. Não. Ela serve para você se relacionar. Porque está a chegar o tempo em que você e eu precisamos ter a palavra aqui. Aqui. Por quê? Porque ela não permite que a minha chama se apague. A minha relação com Deus diária, a minha vida devota, com intensidade, com busca, sem lamentar, sem falar mal dos irmãos, sem murmurar, essa é a solução. Para que você e eu mantenhamos as nossas chamas acesas. Porque esta é a solução para te salvar no dia mau. O dia mau chega para todo mundo. O dia mau chega para todo mundo. Eu vou terminar essa pregação te fazendo lembrar algo. Certa vez havia alguém de nome Estevão que estava cheio do Espírito Santo. Diante dos seus assassinos ele viu os seus abertos. Diante dos seus assassinos, ele não negociou aquilo que ele viu, Jesus em pé à direita do Pai. Ele foi arrastado lá fora, apedrejado. Mas ele não negociou, manteve-se firme, porque ele estava cheio do Espírito Santo. O que me deixa perplexo, o que me deixa admirado nessa história, não foi a resistência de Estevão, foi a atitude de um cara, garçom, de nome Filipe. A missão e a função desse diácono era servir mesas. Era um voluntário na obra do Senhor. Mas ele viu
E ele entendeu. E ele tinha que tomar uma decisão depois da morte de Estevão: fugir ou dar continuidade naquilo que Estevão estava a fazer. Isso não é para fracos. Isso é para aqueles que estão cheios do Espírito Santo. E ele entendeu que havia uma necessidade, mesmo diante da morte, continuar a levar o Evangelho em Samaria. Por quê? Porque lá havia ainda pessoas que não estavam salvos. Porque lá tinha um cara chamado Simão, feiticeiro, que dominava o povo, escravizava o povo com ilusões. E ele precisava ir desmontar aquilo. Porque quando nós chegamos, a feitiçaria tem que desaparecer. Porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Porque nós estamos cheios do poder. E quando nós chegamos, nós temos que desarrumar a cidade. Por quê? Porque nós chegamos. Porque nós chegamos, igreja. E quando você chega num lugar, a prostituição tem que desaparecer desse lugar. Porque há uma mais de Cristo plantada nesse lugar. Quando você chega, a boca de fumo tem que ser encerrada, porque a mais de Cristo chegou. Não pelo dinheiro, não pela estatura, mas porque nós estamos incendiados com fogo. Porque você e eu estamos incendiados com um fogo. E eu venho aqui nessa noite para dizer para você que, como aquele Filipe, diante daquela morte, ele tomou uma decisão: deixar os pratos de lado e caminhar. E quando ele chegou, começou a batizar, começou a pregar, ao ponto do feiticeiro se converter, chegar e dizer: eu vou pagar para você me dar aquilo que tu tens. Por quê? Porque eu vivo na idolatria, eu vivo na feitiçaria, mas não vejo essa dimensão de milagre. Come on, igreja. Nós temos algo que eles não têm. Nós temos algo que eles não têm. Mas é algo que não se compra. É algo que não se compra, igreja. Eu não sei se vocês estão a perceber o que eu estou a dizer nessa noite. O poder do Espírito Santo não se compra. Nem tudo se compra. Porque já foi comprado um dia, naquele sangue vertido na cruz. Que o Senhor possa abençoar essa igreja no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém.